Muito boa noite, Você em Cena está no ar. O programa que coloca você e suas emoções em xeque, em cena literalmente. Boa noite, Adriano. Boa noite, Mônica. Olha, hoje é um dia muito especial, um programa inspirador que vai trazer aí com certeza emoções para todos vocês que estão nos assistindo. Boa noite, João. Boa noite. Hoje sentei porque você sabe, o convidado é especial, tem que sentar aqui com vocês. Gente, para o diretor sentar aqui na mesa, o convidado tem que ser muito especial. Hoje o programa é bom. Vamos que vamos. Eu queria, a gente convidou aí o pastor José Kim, que se tornou um amigo já da minha família, um amigo de muitas pessoas da equipe, porque a gente fez um trabalho de documentário junto, e aí o documentário era do pastor Oxo Park, mas aí convivendo com o pastor José Kim, a gente viu o quanto ele faz a diferença no meio religioso, no meio da igreja dele, só que de uma maneira muito... Quando a gente fala o pastor da tal igreja, parece que ele só a pregação da igreja que interessa. O pastor José Kim olha muito amplo. Ele, mesmo que as pessoas não fazem parte da igreja, mas ele está aberto a todos. E ele fala de uma maneira muito agradável e me espantou que ele cultiva a educação emocional. Então é mais ainda se preocupando com pessoas. Com o ser humano, bem-estar humano, realmente. Né? Então aí a gente vai ficando fã. Cada vez mais que a gente ouve ele dizendo aí nos bastidores das gravações, olha, João, assim, porque ele viu que também gostava da parte emocional, né, da educação. E a gente vai ficando espantado assim, como inteligentemente ele usou e usa isso dentro do ciclo dele, né? E é muito bacana. Boa noite, pastor José. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite. Muito prazer. Realmente o nosso corpo também tem doença, né? Mesma coisa, mais importante, nosso coração. Então, nosso corpo, doutor, que cura, mas coração é difícil. Tomando remédio, hoje em dia, por causa da pandemia, também muitas pessoas caíram em também depressão, isolada, uma vida complicada. Por isso, muitas pessoas estão procurando algum caminho. Mas nós temos uma ferramenta muito forte, porque essa ferramenta como educação emocional. Algumas pessoas me perguntaram, o que é a educação emocional? Exatamente, educação emocional, igual como naquela época dos Estados Unidos, no começo, tinha um cavalo de selvagem. Não tem como o cavalo anda muito rápido, mas não tem como usar. Mas coloca aqui argola ou alguma coisa que rede já começa a se tornar com um dono, já pode ser utilizado para qualquer lugar, porque mesmo o coração. Mesma maneira que a educação emocional, que nós treinamos algumas pessoas, é uma vida bem diferente. Pastor, uma curiosidade. Sim. Quando que o senhor viu que eu preciso aprofundar mais na educação emocional? Então, quando que deu esse start? Como aconteceu isso? Porque a gente não ouve falar muito da comum, educação né? emocional, não é muito comum dentro de uma igreja, né? Mas quando que foi isso? Então, quando nós encontramos com algumas pessoas, dá para sentir que o coração está isolado, o coração fica sozinha. Então, nós conversamos com eles, dá para sentir que ele está doente de mente muito fraca. Isso é problema, mente fraca, como nosso corpo fraco, já começa a entrar qualquer vírus e fica doente. Mente fraca também, mesma coisa. Entrou alguma situação, já começa a ficar preso pelo pensamento ou pela situação. Então, nosso coração também, nós não podemos enxergar. Mas coração é coração, o mundo do coração é igual, como a Bíblia. Por isso, nós podemos demonstrar para eles coração alto, coração baixo, coração largo ou coração estreito. Coração quente, coração frio.
coração escuro, coração muito claro. Coração leve, coração muito pesado. É tudo que aconteceu dentro do mundo do coração. Então, por causa da educação emocional, nós podemos dar algumas sabedorias para eles. Então, essas pessoas que estão ouvindo sobre o mundo do coração, tá para achando sua pessoa, sua posição, já começar a abrir coração, já aceitando a opinião, a sabedoria das outras pessoas. Já começar a sair e fluir, conversando, já foi curado. Essa função que nós agora trabalhamos. Tem alguma dificuldade que o senhor sente assim? Porque quando o senhor está dentro de uma religião, e no papel de um pastor, as pessoas já esperam que vem tudo ligado à Bíblia, muito o lado religioso. Quando o senhor fala da educação emocional, também é um pouco fora da área religiosa. Fora não, mas não vem com as palavras comuns de um pastor, e sim muito assertivo. Orientador, agora, né? né? Orientador, olha, coração. Tem alguma dificuldade isso? As pessoas confundem ou não? Sim. Já vem o pastor falar da Bíblia. Não. Que teria que ouvir, mas qual é o caminho que o senhor consegue chegar na pessoa para não ir com o discurso do religioso? E sim, Sim, hoje em dia, realmente a igreja evangélica, qualquer religião, cada igreja tem placa e domina, cada ensinamento é diferente. Por isso, a maioria das pessoas, o coração está fechado para outra denominação, outra igreja. Mas isso que realmente atrapalha muito na nossa vida de fé espiritual. Mas por causa da educação emocional, que nós podemos abrir o coração. Por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Era a mesma situação. Há 60 anos teve uma guerra. Era horrível. Perdeu tudo. Começamos mesmo ponto, mesmo começo. Mas agora Coreia do Sul e ao Norte não tem como comparar. Porque Coreia do Norte estava isolado, fechado, não aceitou nada. Mas Coreia do Sul não. Por causa miserável, por causa da nossa situação, era um país mais miserável do mundo. Mas começou a abrir para aceitar sabedoria dos outros países. Nossa agora Coreia do Sul, totalmente diferente. 10º lugar que vivendo muito bem no mundo agora. Pastor, mas quando uma pessoa vai lá, não é da religião, mas quer a educação emocional, ela te procura, como que o senhor consegue passar essa educação emocional? Qual é a técnica que o senhor usa? Então, essa como ferramenta muito forte, porque a gente está conversando com os universitários. Qualquer religião que nós não podemos demonstrar, falar sobre, por exemplo, Deus ou uma vocabulária da Bíblia. Uhum. Mas mesmo o sistema, mesmo a função que é educação emocional, está conversando, sentindo sobre o mundo do coração. Por isso, está conversando, nem fala sobre a Bíblia, mas está sentindo o mesmo sentimento, mesma sensibilidade. Por isso, agora está sentindo o mesmo coração. Isso que realmente muitas pessoas gostaram muito e aceitando essa educação emocional. Nós entramos em qualquer lugar, prisão, até faculdade, até qualquer lugar. Independentemente de religião, nós encontramos com qualquer pessoa, nós agora espalhamos essa educação emocional. Que coisa maravilhosa. Eu tenho uma curiosidade, pastor. No Brasil, muito importante o tema, muito debatido, né? Como que a educação emocional não entrou até hoje, por exemplo, nas escolas. E eu gostaria de saber do senhor se a educação emocional, o trabalho que o senhor exerce, começou aqui no Brasil ou antes na Coreia? Como é que aconteceu essa história na vida do senhor? Então, hoje em dia, essa época também, qualquer país tem problema dos jovens. Por causa de droga,
jogar game, qualquer coisa hoje em dia, muitos jovens têm problema. Por isso, muitos países, presidentes estão pedindo socorro. Agora, o nossa educação emocional, o fundador é o pastor Oxupar, que ele é doutor. Que ele que sim, agora espalhando ao mundo inteiro. Então, caso da um país, China, também tem problema. Qualquer país que eles convidaram o pastor Oxupar, que já começou a gente fazer educação emocional. No caso da Coreia também, agora vive muito bem, mas mente muito fraca. Mas qualquer país tem problema. Mas por causa do problema dos jovens, nós começamos educação emocional como plano. Plano dá para corrigir muito rápido. Mas já antes de aparecer prédio, já começa, tem plano. Plano que saiu, dá para corrigir rápido. Educação emocional é igual como plano. Desde pequeno, nós colocamos, plantamos educação emocional, o resultado da vida dele é bem diferente. Com certeza, acredito verdadeiramente. E na vida do senhor, quando a educação emocional entrou, quais foram as transformações e o que o senhor traz para o mundo e para o Brasil para ensinar para todos nós? Então, no meu caso, eu sou uma pessoa muito fraca. Minha característica também. Mas quando eu vim aqui, minha missão, com a notícia me mandou com a minha família. Eu e minha esposa, 2 filhos. Quando nós chegamos aqui no aeroporto, com Mica, aqui com Guarulhos, eu não conhecia nada, até não sabia ABCD. Mas por que eu vim aqui sem nada? Por fé. Por fé. Então... Mas por fé no país? Não, por fé da palavra da promessa, né? Ah, bom. A missão dele era vir missão... e se virar sem recursos. Olha que louco. Nossa. Zero recurso. Não sabia ABCD, não sabia onde nós pousaremos, dormiremos. Mas isso era o primeiro dia aqui em São Paulo. Mas a minha mente é forte. Como, agora há pouco eu falei, quem antivírus, corpo tem imunidade alta, qualquer vírus entra, ele não cai, não fica doente, porque imunidade alta. Mas imunidade baixa, qualquer doença pega. Mesma maneira, nosso coração, a mente forte, olha, ele vai superar. É uma mente forte, qualquer coisa vai superar. Se eu viesse sem fé, sem coração, sem a promessa, olha, eu não estaria aqui. Eu já voltaria à Coreia, porque era mudo, surdo. Eu era, durante quase 2 anos, quase minha situação, eu estava na prisão. Eu não tinha esperança, mas eu não desisti. Por quê? Por causa da educação emocional, por causa da fé. Então, coração forte e a mente forte. E a mente forte. Então, pastor, quando você se sentia ali, né, como o senhor disse, aprisionado, né, numa prisão, não falava o idioma, não entendia nada, sem recursos, o que o senhor fazia no momento de sofrimento, no momento de dor? Então, dentro da prisão, que o corpo fica isolado. Sim, claro, até algum tempo, pela sentença de algum tempo. Mas quem recebeu educação emocional, coração livre, coração não fica preso. O que quer dizer? Entrou uma esperança, dentro da educação entrou uma esperança e fé, ainda mais está olhando para frente. Olha, o foco, ponto de vista mudou. Antes pensava só um lado de negativo. Agora, por causa da educação emocional, já mudou ponto de vista. Assim que ele opera o coração para bem. Uma direção está certa. Por isso, muitos prisioneiros já começaram a mudar para outra vida. Aí hoje tem os netos maravilhosos, o genro. A família toda tá aqui, gente. Vocês não estão vendo, mas tem um pessoal aqui com ele. Eu não estou vendo sozinho, não. Então, assim, eu vi uma família bonita, cheia de exemplos e tal. Uma coisa que é bacana, eu convivi um pouco com eles, é o trabalho que eles fazem com jovens. A importância que a Missão Boa Notícia dá para jovens é fantástico.
Eles enchem estádios, os eventos, nos países. Como é que o senhor vê os jovens de hoje, com muita informação, muita inteligência e emocionalmente fracos? Hoje, nós estamos na época que mais tem depressão em jovens, na história da humanidade. E era para ser o contrário. Hoje tem comunicação, tem internet, tem sabedoria, tem tanta sabedoria, consegue... Outro dia eu vi uma frase que o cara falou, consegue invadir o Capitólio lá nos Estados Unidos, mas não consegue trabalhar a mente dele, a própria mente. Não, e o Tá em Brasil depressão. é o país que tem mais pessoas ansiosas do mundo. A Imagina namorada só. larga, a pessoa quer se matar. Sim. Mas consegue fazer grandes programas no computador. Como é que o senhor vê esse contraditório nos jovens hoje? Então, hoje em dia, realmente tem problema, né? Para jovens tem, não todos, mas a maioria dos jovens nessa época deseja muito, por exemplo, desde pequeno. Quando eu era criança, eu tenho 6 irmãos. Hoje em dia, só 1 e 2. Então, o pai e mãe, o que ele está pedindo, tudo que ele está fazendo para seus filhos. Isso que é mente fraca. O problema é assim, que deseja muito. Desde pequeno, quer mais, mas os pais estão fazendo para eles. O desejo é mais forte do que o que o país está fazendo para ele. Por causa disso, frustração que reclama, mesmo que tenha tudo, mas o desejo deles é muito alto. Por isso começa a reclamar e o coração está fechado diante dos seus pais. Então, hoje em dia, nós ensinamos para os jovens, porque nossa missão tem uma organização, a IYF, trabalhando para jovens. A gente manda para outros países. Tudo são universitários. Tranca 1 ano da faculdade. Depois nós mandamos para mais 94 países. Caramba. Nossa, na casa da África, lá não tem água, não tem como uma condição boa, mas por causa disso eles aprenderam o quê? Gratidão dos seus pais. Uma ambiente, circunstância muito ruim, mas por causa disso eles já começaram a se refletir suas vidas, já começaram a mudar a sua vida. Por quê? Aprendendo autocontrole. Antes, por exemplo, tem um carro, a moto muito forte, mas se não frear, se não parar rápido, vai ter acidente de carro. Então, um bom carro aquele motor mais 3 vezes mais forte é o freio. Então, qualquer lugar ele para. Isso é autocontrole, que nós ensinamos para jovens. Como é que nós podemos parar rápido? Isso é um freio, também autocontrole. Funciona. Agora, muitos jovens já começaram a mudar as suas vidas. Que coisa maravilhosa. Mônica, na sua opinião, dos jovens de hoje, qual é a solução? Porque a gente detecta isso, vê em todo lugar. O que poderia ser feito? Porque eu acho que o excesso de comunicação está atrapalhando ao invés de ajudar. Pois é, o excesso de comunicação hoje em dia, e a comunicação é filetada, né? Vai tudo. Vai todo tipo de comunicação chega no jovem. Às vezes ele não está preparado para receber um tipo de informação, ele recebe. Então entra em conflito. Mas o que o pastor disse é muito interessante, porque eles enviam esses jovens para outros países e nesses países eles fazem o quê? Aprendem a empatia, né? Acaba, de repente, causando um impacto profundo, voltam ao Brasil e aí conseguem sim entender o que é uma informação, entender o que é um procedimento, entender ali porque o pai ou uma mãe disse uma coisa que não era nem por controle, mas de repente um caminho correto. Eu acredito que o excesso de comunicação, sim, acaba afetando a qualidade dos jovens. Eu acho que aqui no Brasil tem um termo chamado assim, pegar o trem andando. Estamos pegando o trem andando, né? Porque nós não tivemos essa educação emocional quando crianças. Os nossos pais também não tiveram, né? E eu amplio, né? Dizendo assim, a grande maioria dos brasileiros não tiveram essa educação emocional tão importante que o senhor pratica e ensina muito bem. Então, quando a gente olha para o jovem, no meu campo de visão,
é o trem andando, né? Tipo assim, realmente parar, conscientizar, porque com o advento da internet, os conteúdos ficaram diversos e à altura do que qualquer pessoa eventualmente queira assistir numa tela de celular, num computador. Então, decidir o que esse jovem quer assistir, no meu entender, tem que estar no coração forte e na mente forte para que ele decida e não seja tolhido Então, nem mas proibido. vamos supor, eles têm um programa que trabalha com os jovens. Nem todo mundo tem. Nem Claro. toda religião Com tem, certeza. nem todo mundo tem religião, nem todo mundo vai. Claro. Tá, nos dias de hoje, como é que uma opinião de cada um, assim, nos dias de hoje, eu tenho dó dos professores, né? Porque vai ensinar uma coisa que os alunos já Já viram na internet. muitas Exatamente. coisas. Já perde um pouco, vamos dizer, os professores na Coreia são idolatrados. São mestres, né? Aqui, coitado, dá dó. Como é que poderia resolver essa equação assim? Eu acho. Tem as informações que não tem como barrar. Tem como barrar um filho? tem. Então, Não, mas eu acho que a Difícil. gente ainda tem ambientes como a escola que precisam ser olhados, observados. Reestruturados, e reestruturados, como você bem disse. Eu acho que assim, por exemplo, bem da verdade. Eu lembro que na minha época, pastor, eu tive uma matéria chamada Orientação Social Física Brasileira. o SPB. Não sabia nem o que era. Assim, Você não teve? eu acho que assim, de verdade. Essa novinha. Novinha. Não sei nem o que é isso, gente. Eu acho, bem da verdade, Quem? que assim, precisa-se ter um olhar mais humano para as escolas. Né? Eu acho que ética pode se aprender na escola, educação emocional pode se aprender na escola, política pode se aprender na Educação escola. financeira. E a educação financeira pode se aprender na escola. E eu verdadeiramente acredito que quando o Brasil tiver mais pastores José Kim para levar essa mensagem e fazer esse trabalho chegar talvez na raiz, porque se eu sou um jovem e eu vejo uma transformação, por exemplo, nos meus pais, provavelmente aquilo vai influenciar a minha vida. Né? Acredito muito que chegar a educação emocional aos pais, para que eles aprendam a lidar com os seus filhos, né? Olhar para as crianças, para que eles sejam jovens preparados, talvez, emocionalmente. Acredito que o trabalho não é fácil, mas eu olho muito para a divisão de base, vamos dizer assim. O senhor acha que devia colocar na escola isso? Sim, nós começamos até também as escolas ou primária, né? Que nós começamos em qualquer lugar. Por quê? Agora há pouco, agora nós conversamos, compartilhamos essa parte, né? Por exemplo, aqui, smartphone. Para que precisa? Para comunicar. Antes era como celular para comunicar com uma distância, né? Outros países. Mas hoje em dia, por causa do smartphone, pelo contrário, isolar mais. Coloca fone de ouvido, nem quer falar, conversa no metrô. Isso não é só o Brasil aqui, o mundo inteiro. Até chama seu marido. Estamos juntos, mas sozinhos. Vem juntos comer, separados. manda mensagem. Não quer comer aqui do outro quarto, não chama. Não. Hoje em dia tem amigos, amigas, antes tomando chá, conversando muito, fluindo muito, mas hoje em dia não. Enquanto estava saindo comida, já mexendo o celular. Olha, isso que é o objetivo de celular. Hoje em dia tudo está errado. Não tem mais comunicação, não flui mais. Então, hoje em dia acontece assim. Por isso, desde pequeno, as crianças, nós educamos educação emocional, já começa a mudar a ideia. Já começa. Por quê? Porque com quem ele está, muito importante. No meu caso, quando eu era criança, ao meu lado estava alguém que toca piano, toca violão. Eu toco. Eu toco piano. O meu filho também, ele toca muito bem. Por quê? Com quem nós estamos? Tem uma pessoa drogada, por exemplo, entre família. Já a possibilidade é muito alta para fazer isso. Então, com quem nós estamos é muito importante.
com quem nós estamos. Desde pequeno, nós estamos recebendo influência do lado das uma pessoas. carga emocional, né? Sim. Você emociona, você gosta do piano porque você ouve o piano. Se não ouvir, não vai gostar nunca, né? E também a questão do que o pastor falou, que são os exemplos, né? O meio que a gente convive, acho que isso é bem verdade. E olhando para frente, pastor, o senhor acha que esse movimento da educação emocional, ele é crescente? Sim, claro, sem dúvida. Porque no caso da Coreia também no começo não tinha esse tipo de sistema de educação emocional. Mas precisava, vivendo muito bem, mente fraca, que já começa, os professores, governos, já começam a aceitar educação emocional. Agora, obrigatório. Então, o que quer dizer? Essa aqui entra até pequenas, desde pequenos, nossa vida, resultado, uma vida bem diferente. Por exemplo, aqui tem um leite. Com quem ele está? Com a bactéria vai começar a estragar. Se alguém comer, já passa mal. Mas se esse leite encontra com uma boa bactéria, vai se tornar o quê? Iogurte, queijo. Nossa, é um produto bacana para dar uma energia muito forte. Mesmo produto leite, mas com quem está encontrando o resultado, o produto é bem diferente. Nossa vida também é a mesma coisa. Por isso, com certeza vai crescer mais. Hoje em dia, qualquer lugar precisa educação emocional. O Adriano falou isso um pouquinho antes, o pastor repetiu. A gente estava falando de criança agora, né? As crianças repetem os padrões emocionais dos pais, né? Os padrões mentais. Então, como, né, a gente mudaria essa realidade, pastor? No seu trabalho, você geralmente conversa com famílias que têm problemas parecidos, que o filho tá ali repetindo, mas o pai não tem consciência de que o filho tá repetindo as atitudes deles, né? Então, como agir nesse caso? Por exemplo, eu tenho 4 netos, morando, eles estão morando em outra cidade, mas morando com eles, tá pedindo alguma coisa. Desde 2 anos, 4 anos, 6 anos, cada diferente da idade, mas pedindo cada pessoa diferente. Mas no meu caso, por exemplo, se alguém pede, eu não vou dar tudo. Se ele pede 10, eu vou dar 5. 5 não vai dar. Por quê? Porque desde pequeno ele está aprendendo. O que eu quero não vai dar tudo. Está aprendendo como uma vida de autocontrole. Exatamente, eu não vou dar tudo. Também uma vez eu não posso. Se eu falasse, mesmo que chore, não vou deixar. Desde pequeno eu que aprendi, né? Pela educação emocional. Por isso agora está educando para ele. Nossa, crianças da nosso redor, bem diferente. Agora tudo que eles estão vivendo, obviamente é diferente. Que maravilha. Para o nosso espectador, ele está ouvindo a gente conversar, falar de educação emocional, ele pode chegar em algum momento e dizer assim, olha, eu acho que eu não tenho essa educação. Como que ele começa a trilhar esse caminho agora? Tipo assim, eu quero começar a aprender educação emocional. Qual o primeiro passo? Então, essa educação emocional, hoje em dia, tem algumas pessoas que estão fazendo, mas para nós, de qualquer maneira querer ajudar, porque nós já recebemos ajuda das outras pessoas, sem custo, nada. Somente nós queremos ajudar. Também, se alguém quer aprender essa educação emocional, também nós temos curso que nós encontramos contato conosco, nós podemos ajudar. Qualquer parte, porque tem tema sobre educação emocional, não somente um tema, não. Tem vários tipos de temas. Então, nós podemos ensinar para eles poderão também abrir, também ensinar para outras pessoas. Conte conosco. Opa, muito bom. E como que entrelaça a educação emocional com a religião? Para fazer com que as pessoas consigam, né, se aproximar do seu autoconhecimento. E uma coisa que o senhor repetiu muito é ter fé.
Como que acontece esse casamento? Então, quase igual, porque o mundo do coração, nosso corpo dá para enxergar, mas o coração não podemos enxergar, mas já existe. Dá para sentir amor, dá para sentir o coração das pessoas, dá para sentir. O que quer dizer? Nós podemos falar sobre educação emocional de qualquer religião, qualquer lugar, é a mesma função, porque nós temos coração, também mesmo coração funciona. Por isso, agora há pouco, assim, Adriano já falou, entrelaçar, isso que é muito importante. Porque, por exemplo, uma árvore de redeudo, não sei se já escutou ou não, mas redeudo, mais altura, até 120. Olha, nossa, tronco é enorme. Enorme. Mas, profundidade, raiz. Adriano, você acha quantos metros? Entendi. 120 altura e raiz. Você acha quantos metros de espalha? Nossa, acredito que muito profunda. Só 4 metros. Só 4 metros? Não acredita. 4 metros, como é que poderia suportar tempestade no caso dos Estados Unidos? Aquela, sim, o Parque Nacional São Francisco. Nossa, como tem um segredo. Que todas as raízes estão entrelaçadas. O que quer dizer? Nossa, abraça. Sim. Abraça. Isso que alguém cai, ele ajuda. Cai não tem problema, mas um lado, alguém levanta, então não vai ter problema. Caindo, mas alguém pega, não vai cair no penhasco. Então, entrelaçada. Aqui no Brasil é bom, cumprimenta, abraça. Hoje em dia, por causa do coronavírus, não, mas é bom. Coreano não. Sempre bom, né? Coreano não. Coreano fica afastado um tempo, 안녕하세요, isso que é. Mas aqui no Brasil, não. Isso é bom. Não somente abraçar pelo braço. Mas acolher, coração, né? Coração, abraça. Abraça. Ele teve uma certa dificuldade com a minha esposa, né? Ela pode abraçar, ela chegou lá, começou a abraçar a pessoa. Imagina eu na Coreia, gente. Depois até a mulher do pastor, a esposa do pastor, até gostou, né? Falou, nossa, que carinho, né? Mas é um carinho realmente. diferente, né? O Brasil, então, tem talvez mais facilidade em função desse calor humano, da maneira que nós somos tão, né, do toque. O senhor encontra essa facilidade aqui no Brasil mais do que na Coreia, por exemplo? Sim, claro. Sim. Sim, o coração brasileiro está aberto. É muito quente. É bom, qualquer coisa fala, aceita. Então, mas o coreano, assim, tudo bem que ele não tem o contato físico igual a gente, mas ele tem um carinho e uma preocupação com as pessoas, acho que muito além do brasileiro. O João fala assim. Preocupação e o bem-estar de quem está... é uma preocupação muito... e são organizados, né? Então, a organização supera um pouco... Aqui já é bagunça. Aqui é violento, mas tem uma baguncinha no Aqui a reunião meio. às 7 às 7h40, lá não, 7, 2 para 7, tá todo mundo lá. Que coisa boa. E realmente, assim, o senhor acredita verdadeiramente nessa transformação do ser humano através do coração, através da mente. E é muito bonito, assim, é muito prazeroso ouvir as palavras do senhor e poder levar, né, para o nosso público todo esse amor e fazer com que as pessoas acreditem que o coração forte, a mente forte, transforma a vida dela e de muitas outras pessoas, não é isso? Isso mesmo. Hoje em dia, por exemplo, tem vidro comum, qualquer pedra joga, quebra. Mas vidro blindado. Seu carro é vidro blindado? É bom, caro, mas é bom, porque até atira. A arma não quebra. Mesmo coração também. Coração forte, não tem como. Coração fica forte, essa pessoa vai ser líder, ele vai dar muito influência para outras pessoas. O Vamos ver se ele é brasileiro, eficiente gente. mesmo. Se ele for eficiente Vamos lá. mesmo.
Radassa, vem aqui, Radassa. Oba, vem gente. Olha! Vamos encher a mesa. Seja bem-vindo! Radassa vai sentar no meu lugar aqui, pergunta Não, então. você fica, eu levanto. Não, Você é não, o diretor, filho. Você tá aqui. E Bem-vinda! aí, Radassa? Olá. Como é que a educação emocional, o seu contato com isso veio através do pastor José Kim? Isso. Como é que foi? Conta pra gente. Primeiro a gente escuta, né, bastante palestras. Eu, na verdade, primeiro conheci a missão e depois fui participando também dos trabalhos de educação emocional. E no meu caso, assim, é um caso particular, familiar, desde criança eu tive, assim, um pouco de receio em relação ao meu pai, né? Por causa do jeito dele. Rígido? Ele era muito forte, eu sentia que ele era uma pessoa muito forte, né? Então, meio que eu cresci, assim, com receio do meu pai, assim, acho que hoje também conversando com muitos jovens, eu também vejo que eles Muitos têm. passaram por esse caso que nem o meu. E, porém, chegou um certo tempo, né, eu já cresci, era adolescente e já estava escutando já muitas palestras. E o meu pai, ele teve uma doença, né? E por causa dessa doença ele chegou a falecer. Mas antes dele falecer, eu fui visitá-lo uma última vez no hospital e quando eu cheguei lá, ele estava numa situação já meio inconsciente, não conseguia falar muito também. E a única coisa que ele falou era minha filhinha. E começou a chorar, né? Falar minha filhinha, minha filhinha. Naquele momento, quando eu escutei isso, eu pude trocar um pouquinho a visão de que eu tinha, né? Eu pensava, meu pai é muito rígido, ele só pede coisas assim que eu não gosto, assim. E eu pensava que ia contra a minha pessoa. Mas pelo contrário, ele tava querendo me educar de uma forma que para ele era boa, né? Qual pai, né, vai querer o ruim, algo ruim pro seu com filho, certeza. né? Mas, como eu não conseguia pensar de uma outra maneira, eu ficava presa naquilo que eu achava que era correto. Então, mas quando eu escutei aquilo, a minha filhinha, eu pude conhecer o verdadeiro coração do meu pai, né? Uma das palestras fala fluir o coração. O sentido desse fluir o coração, mais do que falar que tem empatia, você conhecendo o verdadeiro, a gente fala o sabor das pessoas, a gente fala, cada pessoa tem um sabor. Sem né? julgamentos, né? Cada pessoa tem um tipo de sabor. Você tem um sabor, pode ser doce, pode ser azedo, pode ser amargo, mas cada um tem um sabor específico e a gente não vai saber de cara qual que é esse sabor. Então, conhecendo o verdadeiro sabor das pessoas, a gente pode acertar, conhecer mais e assim fluir junto ao coração, né? E como conhecer o verdadeiro sabor das pessoas? É ali observando, escutativa porque ela fala, é observando gestos, como é que é isso? Então, a gente fala, um dos nossos temas também de palestra é escuta. Qual é a verdadeira escuta, né? Quando você fala palestra, é dentro do trabalho Isso, que vocês dentro fazem. do trabalho de educação emocional, que nem ele falou, tem vários temas. Tem vários tipos de escuta também. Por exemplo, a gente está conversando aqui. Pode ser que eu só absorva 10% do que foi falado. Ou aquela que você escuta, nem escuta, nem Sem prestando nada, atenção, sem né? prestar atenção. Tá aqui, mas não tá prestando atenção. Mas um dos tipos de escuta é empática. Aquela que você se coloca no lugar da outra pessoa, né? Nesse momento, quando eu me coloco 100% no lugar da outra pessoa, eu consigo sentir como que é o verdadeiro coração, quais sentimentos que ela tá tendo naquele momento. Não é só aparência, mas sentir o coração da pessoa. Então, quando eu escuto realmente de uma forma empática, me coloco na posição daquela pessoa, eu posso saber como que tá o coração e assim conhecer o verdadeiro sabor daquela pessoa. Nossa. E você que assim você é jovem, né? Tá? E como é que você vê a educação emocional para os outros jovens, né, nessa nova geração, né? Como é que você vê a sua visão? Participa muito do trabalho junto com o José Kim, né? Sim. Então, como é que você vê? O que a gente poderia salvar os jovens? A gente falou aqui A gente falou tanto. excesso de internet, excesso de informação, mas o que você acha, na sua visão? Eu tenho como
tô bem perto, né, das minhas sobrinhas, elas ainda são crianças, né? Uma tem 10 anos, mas eu vendo o modo que elas estão crescendo agora já dá para ter uma ideia, porque é muito engraçado. Ela liga a televisão, coloca lá para assistir as novelinhas dela, mas também tá com o celular. Faz as duas coisas ao mesmo tá com o tempo. celular na mão. Eu falo, ou você faz um ou você faz outro, né? Não dá para fazer os dois. Então eu vejo, na verdade, não tem interesse nenhum, nem no outro, né? Porque tá lá dividido. Então, vendo agora essa geração, que nem foi falar, também tem muita informação, porém eles não têm um foco em uma coisa. E quando não se tem foco em uma coisa, quando não se tem um sonho, tem um futuro também, creio que desestabilizado. Porque se você tem um sonho, você vai viver encontrando desafios, também tentando realizar aquele sonho, não é? Vão vir muitas dificuldades no dia a dia. Mas Pegando só esse gancho seu, você tá falando de sonhos, né? Então, quando vocês estão ali nas missões, né, com os jovens, vocês também ajudam esses jovens a descobrir o propósito de vida? sim, eu também não tinha, né? Não tinha? Eu Como é vivi que uma foi? vida só por viver, né? Deixa a vida me levar. Eu acho que esse era meu lema. Mas participando de cada trabalho, né? Ajudando outras pessoas também, me falavam, né? Ah, Daça, porque assim, participando eu pude aprender também vários idiomas, né? Aí falava, ah, Daça, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Eu não tinha um sonho. Mas eu fui escutando muito isso. Ah, você sabe um pouquinho desse idioma, desse Ela outro fala idioma. 4, né? Poliglota? Pouquinho de cada. Né? pouquinho Se de vira. cada. Passar fome eu não passo. E escutando isso, me veio um desejo de poder ajudar com tradução. Ai, que legal. Muito bacana. E focando nisso, hoje eu faço muitos trabalhos nessa parte. Também continuo estudando idiomas, mais o coreano, assim. Como a né? gente falou nos bastidores, para ele ficar registrado Sim, aqui, ela foi sim. uma grande dubladora. Ajudou em várias coisas lá, né? Eu sempre tô. Minha vida Traduzir, agora ajudar é em essa. tudo, o nosso documentário que a gente sempre faz em português. Então, assim, agora você vai chamar a sua amiga, Ah, sua companheira, em coreano, fala com ela para ela vir aqui em coreano. 지금은 빅토리아를 소개합니다. 빅토리아 여기로 Aí o João Muito nasceu. bom! Não, o João agora... O João já traduz. Vem aqui, senta com a gente. Finge que você sabe. Super bem-vinda, não é isso que você falou? Fica aí. Vamos juntar a turma. Não, que aqui tem espaço para todo mundo, o coração é grande. Olha, se apresenta então em português. Boa noite, meu nome é Victoria, tenho 22 anos, sou bacharel em Relações Internacionais e estou trabalhando com a IOF Brasil e a Missão Boa Notícia há 4 anos. Uau. A IOF Brasil, bom. então só explica, né, que a gente falou meio superficial, né? O que é a IOF Brasil? Então, a IOF, ela é uma organização voltada para os jovens e ela começou através do nosso pastor principal, pastor Okso Park, na Coreia do Sul. Ele, entrando em contato com os irmãos, ele sempre ouvia muitas histórias de dificuldade dos irmãos em lidar com a família. Com os jovens, nós temos esse problema de comunicação, como foi dito durante a nossa discussão. E por causa disso, muitos pais têm essa dificuldade e levam para o pastor. Então, minha irmã pediu ajuda para lidar com o filho dela, que estava entrando em uma situação complicada. Ele estava prestes a entrar em uma gangue, ele andava armado, então ela não sabia como lidar com ele e tinha medo, né? Porque estava tentando contra a vida do filho. Então, o pastor falou com ela e disse: eu não posso fazer nada com o seu filho nos Estados Unidos e eu na Coreia. Então, se você me permitir, envie o seu filho para a Coreia e eu fico com ele um tempo. Então, quando esse jovem foi para a Coreia conhecer o pastor Park, ele não pediu para o jovem simplesmente mudar, mas essa convivência com o pastor Park, ele pôde aprender o estilo do pastor Park. Quando ele chegou na igreja, ele tinha um cabelo rebelde, ele ouvia as músicas que ele queria e vivia do jeito que ele queria. Mas em vez do pastor Park não entender ele se aproximou pelo coração. Então, ouvindo a história do jovem, ouvindo o sofrimento dele, ele acabou ajudando esse jovem a superar os problemas dele. Então, naturalmente, o jovem, por ter se aproximado do pastor, ele não queria mais brigar, ele não queria entrar nessas discussões, ele não queria participar de uma gangue.
porque o coração dele tinha ficado em paz. Ele entrou na frequência do coração do pastor. Sim, e não foi algo imposto. Uma preocupação dos jovens hoje em dia é essa parte de os meus pais querem me obrigar. Então os jovens não se sentem ouvidos. E como é que você acha que atraiu o jovem a ter interesse nesse tipo de Assunto, assim, né? De saúde tema, pública, saúde quase, pública. né? Cuidado emocional. Não, mas é saúde pública mesmo. Cuidado emocional, cuidado da vida religiosa. Como é que atrai um jovem hoje que está tão contaminado com jogo, com Tá em outro vídeo? mundo. Então, no meu caso, eu também conheci a igreja através da ONG. A gente faz vários eventos culturais. Então, mas assim, dentro do evento que vocês têm a prática no dia a dia, vocês têm não é tão fácil aproximar jovens. Por onde que eles vêm? Pela família ou dá para... Ou tem jovem que se interessa, bate lá e fala, eu queria saber mais? Tem Nós isso, entramos em contato, na verdade. Assim, eu no meu caso, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, que eu não sou daqui dessa cidade, mas eu fiquei sabendo pelo Facebook que ia ter um evento sobre a cultura coreana. E eu resolvi fazer relações internacionais porque eu tenho muito interesse na Ásia. Então, quando eu vi aquele evento, eu fiquei muito interessada, porque por mais que tenham vários eventos de K-pop, eu não tinha participado de nenhum que falasse sobre a cultura. E lá eles teve um falaram. caminho. O caminho foi pelo gosto. Eles falavam desse assunto que eu tinha interesse. Não é que a gente não pesquise, mas muitos jovens têm um interesse muito específico. Então, a gente procura esse interesse na cultura, na música. Então, nós sempre fazemos eventos com essa base e colocamos a educação emocional na programação para que esses jovens, através de algo que eles gostem, possam ouvir esse conhecimento. Porque quando conhece, muda, né? Muda. Não tem como, eu digo assim, quando a pessoa conhece a si mesmo ou adquire um conhecimento valioso, não tem como ser indiferente, né? Não tem como você voltar a ser o que você era. Aquilo já está em você, já está na sua vida, já está no seu coração. Então, utilizar-se, claro, dessas ferramentas, né, de atração tão interessantes para os jovens, que também estão inseridos na tecnologia, é muito importante, né? Saber utilizar tudo que tem para atrair esse público. Porque muitas vezes eu vejo os pais querendo tirar, né? Querendo excluir, e muitas vezes o tirar está errado, né? Talvez o aproximar, o chegar junto, o entender os porquês e entrar naquele mundo dos jovens faz com que consiga mudar a cabeça dele e fazer com que ele busque um novo conhecimento. Porque conhecimento não ocupa espaço, né? Não, de jeito nenhum. Eu queria saber de você, vocês falaram muito, né, que vocês aproximam o jovem com a cultura, né? E como é que é a transformação? Quando vocês veem ali o jovem transformado, qual é a sensação que vocês têm? Dá muita gratidão, porque eu também tive muitas dificuldades. Para eu conhecer a igreja, eu tinha passado por depressão, eu tinha pensado em suicídio, já tinha tentado uma vez. Então, eu sabia que eu tinha muita dificuldade de falar com outras pessoas. E quando eu conheci a ONG, só de estar junto daquelas pessoas, eu fui aprendendo o coração delas. Então, no ano passado, um pouquinho antes da pandemia começar, a gente fez um evento no Paraguai e eu tive a oportunidade de ser líder de grupo. Então, eu cuidei de um grupo de jovens, um pouco mais jovens do que eu. E conversando com elas, eu nem sabia espanhol, mas a gente se comunicou pelo coração. E ouvindo elas também tinham muitas dificuldades. A gente pensa, como ele é muito jovem, ele não sabe de nada da vida, não tem uma dificuldade. Mas cada uma das meninas do meu grupo estavam com sofrimento no coração. E só da gente abrir o espaço para elas falarem sobre isso, elas já tiravam esse peso do peito. Às vezes você não precisa mudar a situação, só você conversar com a pessoa. Então, quando a gente só de conversar, elas já saíam de lá mais felizes. Então, quando passar um mês acontecendo assim, um ano você tendo essa convivência, naturalmente o seu coração vai melhorando. Então, quando a gente vê esse momento em que esse jovem se conectou, já está há um tempo junto, você vê nosso comportamento e o coração dele já mudou. Ai, Você que falou coisa de linda, depressão, é um super problema emocional, né, pastor? Acho que um dos mais comuns, a depressão. Depressão é uma doença, né? Que como te deixar, continua, um dia assim, vai decidir uma vida, né? Miserável, mas dá para corrigir. Como? O coração não vai fugir mais, que coloca uma mente forte.
Então, hoje em dia, muitos jovens, o coração é muito fraco. Então, como nós podemos conectar com a outra força, já começa a abrir coração, já recebendo muita força. A vida automaticamente muda. Era lagarta, entrou no casulo. Quando sai, outra vida, borboleta. Era lagarta, uma vida egoísta. Só sabia, só em si mesmo. Mas entrou num momento, educação emocional. Quando sai, é outra visão. Quando que você, aproveitando um exemplo, né, que teve esse problema emocional, nós estamos falando de educação emocional. Qual foi a virada, assim? Quando que você, hoje, como uma pessoa super feliz, sorri o tempo inteiro, bonita, inteligente, toda envolvida num assunto importante que muda o mundo. Ou então hoje você consegue analisar lá atrás, quando que você acha que foi o pior momento e virou? Bom, agora acabou. Como que você acha? O que você acha que startou isso? Então, uma coisa que é muito importante é a comunicação. Porque às vezes a gente quer se comunicar só por palavras simples, mas o nosso coração a gente esconde o nosso sentimento. E quando eu era jovem, desde os meus 13 anos eu sofria com depressão, eu sentia que, ninguém vai me entender. Então, por isso eu me isolava. A gente acha que para resolver um problema a gente tem que evitar a causa. Sim. Só que na verdade não, isso é o que piora. Mas você tinha um problema em casa, por exemplo? Isso. A minha mãe faleceu quando eu tinha 13 anos e por um ano eu morei com meu irmão mais velho. Só que ele tem tendências à psicose e tinha 4 tipos de depressão. Então a gente acabava brigando muito. Sim. E por causa disso, antes eu não sabia da condição dele, eu pensava que a culpa era minha. Depois de um ano morando com ele, ele me expulsou de casa. Então, eu sofri com esse sentimento de rejeição. Eu pensava, nossa, se o meu irmão não conseguiu ficar comigo, tem algo de errado comigo. E por causa disso, eu me isolava das pessoas. Eu não queria falar do problema, então eu afastava. Mas, quando eu cheguei na ONG, os nossos eventos sempre tem várias atividades em grupo, a gente tem um momento de conversar. Então, quando eu vi aquilo, foi um choque pra mim. Eu olhei e pensei, nossa, as pessoas conversam, falam dos sentimentos tão facilmente, por que eu não consigo? E aí eu me aproximei da ONG. Então, a cada evento eu fui aprendendo a falar um pouquinho mais. Então a virada foi se comunicar e ir para um outro ambiente. Não só falar por falar, não Mas uma ter conversa assim. ter esse entrosamento. Quando você fala da sua dificuldade, você fala, nossa, a minha vida tinha esse problema ou tem no momento. Quando você fala sobre isso, já começa a transformação. E se você tiver alguém que tem o conhecimento da educação emocional para te dar a palavra certa, pronto, é ali. É o start. Então, como você disse, né? Às vezes não precisa nem falar. O corpo fala por si só. Você observar o outro. Vocês falaram muito de escuta ativa. Então, para quem está assistindo a gente, qual é a dica que vocês dão? Tem ali um amigo que está um pouco retraído, um pouco introvertido. Tem que prestar atenção? É muito importante, porque a juventude, justamente pelos smartphones, a tecnologia, eles procuram essa validação em pessoas que estão longe, porque eles não sentem isso perto. Então, uma pessoa que não fala muito, você não precisa obrigar ela a fazer muitas coisas, mas só de você conversar com ela um pouco, naturalmente ela vai se abrir. Sabe? Você só de ter um interesse de, como foi seu dia? Isso já choca o jovem. Porque muitos jovens pensam, quem vai querer saber da minha vida? Só o meu amigo da internet, sabe? Então, essa parte é muito importante. Só de você olhar pra ele e falar, tá tudo bem? Isso pode mudar a vida da pessoa. Gesto simples, então. Um pequeno gesto. Acho que são duas histórias que a gente escutou bacana, que uma é ela talvez não validava algo que às vezes o pai, a mãe não tem culpa, o seu irmão não tem culpa. Ele é culpado sem ter culpa, né? Porque já vem reproduzindo algo que a vida mexeu com ele. O seu pai tinha uma maneira de ser também, talvez sem culpa, né? Porque também foi educado e vem reproduzindo e vai encontrando novas gerações que não aceitam às vezes tanto. Só que a gente de começo não entende isso, né? Então, é isso que, já por não entender, por ficar preso só naquilo que eu vejo, que eu sinto, aí cria essa barreira. E se essa barreira for crescendo, aí vai ficar, a gente fala, né, que tem que tirar as escamas da cebola para chegar. Então, se for criando barreira, aí vem a depressão, vem
Uma coisa que veio muito forte aqui na minha mente agora é a palavra prevenção. Né? Eu atendo pessoas também, nós treinamos, né, trabalhamos com o campo emocional, e sempre que as pessoas chegam procurando o tema, elas geralmente estão com uma dor, né? Elas estão com algum problema, foi identificado por elas ou por outras pessoas, ou até mesmo levado por outras pessoas. Mas eu fiquei pensando aqui, uma pergunta para todos, como que a gente pode fazer com que a educação emocional seja preventiva mesmo, que qualquer pessoa, independente de sentir uma depressão, uma ansiedade ou qualquer outro, né, caso que venha a desestabilizá-la, ela possa conhecer e praticar e ter acesso, porque eu acho que, como o João veio perguntando desde o início, o que fazer com o jovem, como que a gente pode... Ficou muito forte na minha cabeça a prevenção, ou seja, eu não preciso estar sofrendo para poder aprender, né? E até mesmo ensinar. Eu acho que ter a inteligência emocional, a educação emocional disponível e de mais fácil acesso pode ajudar muito o nosso povo a sofrer menos. O que vocês acham? Então, eu acho também a mente primeiro muda, mente. Então, a vida muda. A vida muda, então, totalmente ao redor dele também muda. É como aqui tem trem, cabeça anda, então atrás não tem motor, mas está seguindo. Primeiro mente. Então, caso como Michael Jordan, ele era um jogador de basquetebol mais famoso NBA nos Estados Unidos. Quando ele jogava muito bem, um dia, amigo dele procurou. Amanhã vai ter jogo, mas não tem seu nome na lista. Ele não acreditou, porque ele era melhor jogador naquela época. Mas o técnico tirou. Na hora ele ficou com raiva pro técnico, porque ele pensou que, nossa, eu sou negro, pobre. Naquele dia eu briguei com ele, por causa disso me tirou. Nossa, só do lado ele pensava como mente vítima. Por isso procurou nele. Conversando, ainda nem escutou a palavra dele. Técnico, por que me tirou? Naquele dia eu briguei com você. Eu sou negro. Está gritando e rebotando muito. Mas o técnico ele falou para ele: basquetebol não é igual golpe. Golpe, só você jogar bem, tudo bem. Mas basquetebol não é igual ao golpe. Você é muito arrogante, muito coração alto. Por isso eu tirei. Nossa, isso é grande choque para ele. Ele pensou um pouquinho, saiu, olhando lá fora, algumas crianças estavam jogando basquetebol dos Estados Unidos. Gargalhando, começando, se divertindo, alguém caiu, alguém já ia, levantou. Nunca ele jogou o último tempo, que ele não tinha esse tipo. Somente ele quer ganhar. Mas, nossa, esse acontecimento que ele começa a mudar, esse ponto que ele começa a refletir sua pessoa. É verdade, eu era uma pessoa arrogante. Um dia o técnico viu ele, Michael Jordan mesmo. Nossa, ele que poderia sim fazer como acesso, uma cesta, né? Mas ele não fez, jogou para outra pessoa. Alguém caiu, nossa, ele e se levantou, depois termina, ele limpou. Mesmo que ele fizesse bem, ele procurou o técnico que falta alguma coisa. A mente mudou. Totalmente a vida dele, por causa do acontecimento, ele se tornou melhor jogador de basquetebol. Não é que só fisicamente joga bem, não. Mente também muito forte. Por isso nós trabalhamos também como um assunto, acontecimento que, para mudar, começa uma mudança verdadeira. Muito bom. Acabamos aqui com alto estilo, com a mensagem final do mestre. Incrível. Então acho que a gente podia agradecer, né, Com pastor? certeza. Pode vir mais vezes, já é de casa, né? Eu frequento de vez em quando a casa dele. Mas é muito Vocês são bom. da família inteira de casa. Obrigado, Radassa. Obrigada.
Obrigada. Toda a história, o exemplo, isso ajuda os outros jovens, né, a entender o momento. Pode ter gente ouvindo e passando por isso também. Sim, tenho certeza que agregou na vida de muito jovem, de muito adulto, de muito idoso esse papo que foi super rico, foi enriquecedor. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E o Você em Cena fica por aqui, infelizmente, eu iria até... Só para terminar, ela fala um tchau em coreano, vai ensinar. Ai, meu Deus, vamos lá. Olha pra lá, é a Mônica. Você vai falar tchau em coreano. Deixa eu olhar ensina pra ela primeiro. Você pode falar 안녕히 계세요. É fácil, Mônica. 안녕히 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 계세요. é 안녕히 계세요. Tchau, gente! Beijo! Muito bom. Ótimo.